Ela jantava sozinha no dia do seu aniversário. Nenhuma ligação, nenhum presente, apenas silêncio. Até que um homem parou diante dela e disse: "Sou aquilo que seu pai pediu para entregar." O que você acha que vai acontecer nessa história? Comente e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Escute bem o que vou dizer. Essa será a melhor história que você escutará nessa semana. Se essa história te emocionar, seja ouvinte Premium. Há romances ainda mais profundos, intensos e secretos. Clique em Seja Membro agora e ouça as melhores histórias exclusivas por um preço barato. Acesse o link da descrição ou do comentário fixado. Da janela de seu escritório no último andar do edifício Monteiro, Gustavo Monteiro Almeida contemplava a agitada Avenida Paulista com um olhar distante. Os 50 andares que o separavam do chão pareciam pouco comparados ao abismo que sentia em seu peito. O sol começava a se pôr, tingindo o horizonte de São Paulo com tons alaranjados que contrastavam com o concreto cinzento dos arranha-céus. Em suas mãos, segurava o convite de seu próprio casamento, impresso em papel italiano e letras douradas. Gustavo em Helena, dizia o elegante cartão, anunciando a união de duas das famílias mais poderosas do país. Aos 34 anos, Gustavo era o homem mais jovem a figurar na lista dos bilionários brasileiros. Herdeiro do Grupo Monteiro, um conglomerado que abrangia desde a construção civil até tecnologia, ele multiplicara a fortuna da família com investimentos certeiros no mercado financeiro e startups promissoras. Seu nome era sinônimo de sucesso, poder e influência. Porém, naquele momento, sentia-se como um mero peão em um jogo de xadrez, movido por mãos invisíveis que decidiam seu destino. O casamento com Helena Vasconcelos estava marcado para, dali a uma semana, uma união meticulosamente planejada por seu pai, Arnaldo Monteiro, e pelo patriarca dos Vasconcelos, Teodoro. Juntos, seremos imbatíveis no mercado. Foi o que seu pai disse quando anunciou o arranjo, como se estivesse falando de uma fusão empresarial, não do futuro do próprio filho. Helena era bela, educada e refinada, formada em relações internacionais pela Sorbonne. Falava 5 idiomas e transitava com desenvoltura nos círculos da alta sociedade paulistana. Era a nora perfeita para a dinastia Monteiro. O problema era que Gustavo não a amava. Nunca tivera a chance de conhecê-la verdadeiramente, além das reuniões familiares formais e jantares de negócios, onde trocavam apenas amenidades. O celular de Gustavo vibrou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de sua mãe, Elisa Monteiro. "Filho, não se esqueça do jantar com os Vasconcelos hoje. É importante que você e Helena passem mais tempo juntos antes do grande dia." Gustavo suspirou, guardando o convite na gaveta da escrivaninha de mogno. Olhou para o relógio. Tinha apenas 2 horas para se preparar para mais um encontro protocolar com sua futura esposa. Enquanto seu motorista, João, conduzia a Mercedes blindada pelas ruas congestionadas de São Paulo, Gustavo se perguntava como havia chegado àquele ponto. Desde criança, fora preparado para assumir os negócios da família. Estudara nas melhores escolas, frequentara os ambientes mais exclusivos, construíra conexões valiosas. Sua vida inteira fora moldada para o sucesso, um sucesso definido por outros, não por ele mesmo. "Chegamos, senhor", anunciou João, estacionando em frente ao Fazano, um dos restaurantes mais prestigiados da cidade. No salão privativo do restaurante, os Vasconcelos já o aguardavam. Teodoro, um homem de cabelos grisalhos e postura imponente, levantou-se para cumprimentá-lo com um aperto de mão firme. Ao lado dele, sua esposa Carmen, uma mulher elegante com joias discretas, porém valiosas, sorriu cordialmente. E então havia Helena, usando um vestido azul marinho que ressaltava sua silhueta delicada. "Gustavo, que bom que pôde vir", disse Helena, oferecendo-lhe o rosto para um beijo formal. Durante o jantar, Teodoro e Arnaldo discutiam os detalhes da cerimônia que uniria não apenas seus filhos, mas também seus impérios. Falavam sobre os convidados, políticos influentes, empresários, celebridades,
como se estivessem organizando um evento corporativo. Helena tem trabalhado incansavelmente nos preparativos, comentou Carmen, olhando com orgulho para a filha. Ela quer que tudo seja perfeito. Helena sorriu timidamente. Por um breve momento, Gustavo percebeu algo em seus olhos, uma espécie de resignação que ele conhecia bem, pois via o mesmo em seu próprio reflexo todas as manhãs. Você, Helena, está animada com o casamento? Perguntou Gustavo, tentando estabelecer uma conexão genuína pela primeira vez. Helena pareceu surpresa com a pergunta. Claro, respondeu ela automaticamente. Depois, baixando a voz, acrescentou, embora eu prefira cerimônias mais íntimas. Aquela pequena confissão, tão simples e honesta, pegou Gustavo de surpresa. Era a primeira vez que Helena expressava uma opinião pessoal, algo que não estivesse alinhado com as expectativas de seus pais. Eu também, admitiu. Ele sentindo uma inesperada cumplicidade. O restante do jantar transcorreu como de costume, com conversas sobre negócios e formalidades sociais. Mas aquele breve momento de sinceridade permaneceu na mente de Gustavo, enquanto retornava para seu apartamento na cobertura de um dos edifícios mais exclusivos dos jardins. Na manhã seguinte, Gustavo foi despertado por uma ligação de sua assistente, Débora. Senhor Monteiro, liguei para confirmar sua agenda de hoje. Às 10 horas, reunião com os investidores chineses. Ao meio-dia, almoço com o governador. Às 15 horas, prova do terno para o casamento. E às 19 horas, coquetel beneficente da Fundação Vasconcelos. A menção à fundação da família de Helena o fez lembrar que sabia muito pouco sobre o trabalho filantrópico de sua futura esposa. Na verdade, conhecia apenas o básico sobre Helena, o que aparecia em revistas e o que seus pais mencionavam, em conversas formais. Durante a prova do terno, enquanto o alfaiate ajustava as medidas do fraque que usaria na cerimônia, Gustavo recebeu uma mensagem inesperada de Helena. Podemos nos encontrar hoje antes do coquetel. Há algo que gostaria de lhe mostrar. Intrigado, Gustavo respondeu afirmativamente. Algumas horas depois, seu carro parava em frente a um café discreto no bairro de Pinheiros, longe dos ambientes sofisticados que costumavam frequentar. Helena já o esperava em uma mesa ao fundo, vestida de maneira simples, quase irreconhecível sem os trajes de grife que normalmente usava. Obrigada por vir, disse ela, parecendo nervosa. Sei que é incomum nos encontrarmos assim, sem nossas famílias. Confesso que estou curioso, respondeu Gustavo, sentando-se à sua frente. Helena hesitou por um momento, depois abriu a bolsa e retirou um livro de capa simples. Isso é algo que escrevi, explicou ela, deslizando o objeto pela mesa. Um romance. Nunca mostrei a ninguém da minha família. Eles não entenderiam. Gustavo pegou o livro, surpreso. Na capa lia-se Além das Aparências e abaixo do título o pseudônimo H.V. Santos. Você é a escritora? Perguntou ele, genuinamente surpreso. Tento ser, respondeu Helena com um sorriso tímido. Publiquei esse livro de forma independente há 6 meses. Quase ninguém sabe que sou eu. Gustavo folheou as páginas, notando as dedicatórias e agradecimentos. Não havia menção à família Vasconcelos, apenas a amigos identificados por iniciais, né? Por que está me mostrando isso? Questionou ele, intrigado. Helena respirou fundo antes de responder. Porque em uma semana seremos marido e mulher. E acho que você merece conhecer quem eu realmente sou. Não apenas a Helena que nossos pais criaram para as câmeras e eventos sociais. E também porque ela fez uma pausa, como se procurasse coragem. Porque preciso saber se no nosso casamento haverá espaço para meus sonhos. A pergunta de Helena pairou no ar como um eco persistente. Gustavo fitou o livro em suas mãos, depois ergueu os olhos para a mulher à sua frente, uma estranha que em breve seria sua esposa. Pela primeira vez, ele a observava de verdade, não como a herdeira dos Vasconcelos ou como uma peça no seus jogo de xadrez empresarial, mas como Helena, uma mulher com sonhos próprios. Você é talentosa? Perguntou ele, tentando ganhar tempo, enquanto processava aquela revelação inesperada. Um sorriso hesitante surgiu nos lábios de Helena. Não sei. Talvez. O livro vendeu apenas 200 exemplares,
mas recebia algumas críticas positivas em blogs literários. Ela mexeu nervosamente no guardanapo. Não é sobre sucesso comercial, entende? É sobre ter voz, criar mundos, expressar o que sinto. Gustavo abriu o livro em uma página aleatória e leu um parágrafo em silêncio. Era uma descrição sensível de uma personagem que se sentia aprisionada por expectativas alheias. Algo que ele conhecia bem. Vou ler, prometeu ele, guardando o livro no bolso interno do paletó. Quanto à pergunta sobre haver espaço para os sonhos dela no casamento, ele simplesmente não sabia como responder. Seu próprio casamento nunca fora apresentado a ele como um espaço para sonhos ou desejos pessoais, mas como uma aliança estratégica, um negócio como qualquer outro. O restante do encontro transcorreu em uma conversa surpreendentemente agradável. Helena falou sobre os autores que admirava, enquanto Gustavo compartilhou histórias de sua infância que nunca havia contado a ninguém. Por um breve momento, esqueceram-se dos Monteiro e dos Vasconcelos, das expectativas e das aparências. Eram apenas duas pessoas descobrindo pontos em comum. Quando se despediram para se prepararem para o coquetel beneficente, algo havia mudado entre eles. Não era amor, ainda não, mas talvez o princípio de uma amizade, de um respeito mútuo que não existia antes. Naquela noite, após o coquetel, Gustavo sentou-se na poltrona de couro de seu escritório pessoal e abriu o livro de Helena. Começou a ler sem grandes expectativas, apenas por cortesia. 3 horas depois, havia terminado a leitura, completamente absorto na história de uma jovem que lutava para encontrar sua própria identidade em meio às pressões familiares. Havia talento nas palavras de Helena, uma sensibilidade que o surpreendeu. E mais perturbador ainda, havia uma compreensão profunda de como era sentir-se preso em uma vida que outros haviam escolhido, a mesma prisão invisível em que ele próprio vivia. Os dias seguintes foram um turbilhão de compromissos relacionados ao casamento. Provas de roupas, reuniões com cerimonialistas, entrevistas para revistas de celebridades. Gustavo e Helena pouco se falavam durante esses eventos, sempre cercados por familiares, assessores e fotógrafos. Na quinta-feira, 3 dias antes da cerimônia, Gustavo estava em seu escritório na empresa quando recebeu uma ligação de Helena. "Você leu?", perguntou ela sem preâmbulos. "Li", respondeu ele. "É muito bom, Helena, você tem um dom." Silêncio do outro lado da linha. Depois, uma respiração profunda. "Obrigada. Significa muito para mim." "Por que usa um pseudônimo?", questionou Gustavo, genuinamente curioso. "Porque meus pais nunca apoiaram minha escrita. Para eles, literatura é um passatempo de adolescentes, não uma carreira para a herdeira dos Vasconcelos." Ela fez uma pausa. "Gustavo, posso lhe fazer uma pergunta pessoal?" "Claro." "Por que você aceitou este casamento? Você teve escolha?" A pergunta o pegou desprevenido. Ninguém jamais havia questionado sua aceitação do arranjo matrimonial. Todos simplesmente assumiam que ele, como o filho obediente e responsável, cumpriria seu papel na dinastia Monteiro. "Eu acho que nunca considerei ter uma escolha", admitiu ele finalmente. "Desde pequeno fui ensinado que minha vida pertence à família, à empresa, ao legado dos Monteiro. Casar com você é apenas mais uma responsabilidade." "Como se sente em relação a isso?" Gustavo hesitou. Era a primeira vez que alguém se importava com seus sentimentos sobre o assunto. "Honestamente, às vezes me sinto como um ator representando o papel de Gustavo Monteiro, sem nunca poder ser apenas Gustavo." A conversa continuou por quase 1 hora, a mais sincera que já haviam tido. Quando desligaram, Gustavo sentia-se estranhamente leve, como se tivesse removido uma pequena parte do peso que carregava nos ombros. Na sexta-feira à noite, véspera do casamento, a tradicional festa de despedida de solteiro foi realizada na mansão dos Monteiro, no Morumbi. O enorme jardim fora transformado em um salão a céu aberto, com tendas brancas, luzes decorativas pendendo das árvores centenárias e uma orquestra tocando músicas clássicas. Os convidados, a nata da sociedade brasileira,
circulavam pelo espaço, taças de champanhe nas mãos, conversando sobre política, negócios e, claro, especulando sobre o valor do contrato pré-nupcial que certamente havia sido assinado. Gustavo observava tudo de longe, encostado em uma das colunas da varanda. Vestia um smoking impecável, mas sentia-se desconfortável, como se a roupa fosse alguns números menores. Seu pai aproximou-se, um charuto cubano entre os dedos. Amanhã é o grande dia, filho, disse Arnaldo batendo em seu ombro. O Grupo Monteiro Vasconcelos será a maior potência empresarial da América Latina. Você fez a escolha certa. Eu não escolhi nada, pai, pensou Gustavo, mas limitou-se a assentir com um sorriso forçado. Do outro lado do jardim, Helena conversava com um grupo de mulheres, incluindo sua mãe. Usava um vestido branco simples, os cabelos castanhos presos em um coque elegante. Parecia calma, mas Gustavo, que começava a conhecê-la melhor, notou a tensão em seus ombros, o sorriso que não alcançava seus olhos. À medida que a noite avançava, os dois noivos circulavam separadamente, cumprindo suas obrigações sociais. Foi apenas quando a maioria dos convidados já havia partido que Gustavo encontrou Helena sozinha no jardim de inverno, um espaço mais reservado da propriedade. Cansada? Perguntou ele, oferecendo-lhe uma taça de água com gás. Exausta, admitiu ela, aceitando a bebida. Sorrir dói depois de algumas horas. Eles riram juntos, compartilhando aquela pequena cumplicidade. Gustavo, disse Helena após um momento de silêncio, há algo que preciso lhe contar antes de amanhã. O tom sério em sua voz o alarmou. O que foi? Está tendo dúvidas? Não é isso. Ela mordeu o lábio inferior, claramente nervosa. É algo sobre mim, algo pessoal que acho que você deve saber antes de nos casarmos. Naquele momento, foram interrompidos por Carmen Vasconcelos, que surgiu à porta do jardim de inverno. Helena, querida, os fotógrafos da Caras querem algumas fotos suas com as damas de honra. Helena lançou um olhar apologético a Gustavo. Conversamos depois, murmurou ela, seguindo sua mãe. Mas o depois não veio. O restante da noite foi preenchido com mais compromissos sociais, discursos e apresentações. Quando Gustavo finalmente conseguiu um momento a sós. Já passava da meia-noite e Helena havia sido levada para casa por seus pais, seguindo a tradição de que os noivos não deveriam se ver na véspera do casamento. Deitado em sua cama, incapaz de dormir, Gustavo pensava no que Helena queria lhe contar. Seria algo grave? Estaria ela doente? Ou talvez tivesse decidido que não queria seguir com o casamento. Surpreendentemente, essa última possibilidade não o deixou aliviado, como teria acontecido algumas semanas atrás. Agora, a ideia de não se casar com Helena lhe causava uma estranha inquietação. Não porque temia a reação de seu pai ou as consequências para os negócios, mas porque, de alguma forma que não conseguia explicar, começara a se importar com ela. O dia do casamento amanheceu ensolarado, um sábado perfeito de primavera. A Catedral da Sé, no centro histórico de São Paulo, havia sido decorada com milhares de orquídeas brancas e douradas. Seguranças controlavam o acesso, mantendo afastados os curiosos e a imprensa não autorizada. Dentro da sacristia, Gustavo ajustava a gravata borboleta, observado por seu pai e seu padrinho, Ricardo, um amigo de infância que administrava a divisão internacional do Grupo Monteiro. Nervoso? Perguntou Ricardo, servindo-lhe um dedo de uísque. Não exatamente, respondeu Gustavo. O que sentia não era nervosismo, mas uma crescente curiosidade sobre o que Helena queria lhe contar, e mais surpreendente ainda, uma genuína expectativa sobre como seria sua vida ao lado dela. A cerimônia transcorreu com a perfeição que se esperava de um evento daquela magnitude. Centenas de convidados ocupavam os bancos da catedral, enquanto câmeras estrategicamente posicionadas transmitiam cada detalhe para as redes sociais das famílias e para os canais de televisão que haviam adquirido os direitos de imagem do casamento do ano. Quando Helena entrou conduzida por seu pai, um suspiro coletivo percorreu a igreja. Seu vestido, uma criação exclusiva de um dos estilistas mais renomados do país, combinava sofisticação e delicadeza.
Gustavo, que a aguardava no altar, sentiu algo inesperado ao vê-la caminhar em sua direção. Uma mistura de admiração e um estranho sentimento protetor que nunca experimentara antes. Os votos foram trocados, as alianças colocadas, e o bispo declarou-os marido e mulher. Tudo acontecia conforme o roteiro meticulosamente planejado pelos assessores das duas famílias. Nos degraus da catedral, eles posaram para dezenas de fotógrafos, exibindo sorrisos ensaiados que escondiam a complexidade do que realmente sentiam. A recepção foi realizada no Palácio dos Cedros, uma mansão histórica, convertida em espaço para eventos na Vila Mariana. Sob uma enorme tenda climatizada no jardim, 500 convidados selecionados celebravam a união que, segundo a revista Forbes Brasil, criava um império empresarial avaliado em mais de 40 bilhões de reais. Durante horas, Gustavo e Helena circularam entre os convidados, agradecendo presenças, posando para fotos e ouvindo os mesmos comentários sobre como formavam um casal perfeito. Era quase meia-noite quando finalmente puderam sentar-se, exaustos, em uma mesa mais afastada. "Sobrevivemos", comentou Gustavo, afrouxando discretamente a gravata. Helena sorriu, um sorriso genuíno que contrastava com as expressões estudadas que exibira durante todo o dia. "Quase. Ainda temos que dançar a valsa e cortar o bolo. E depois? Depois fugimos para a lua de mel em Fernando de Noronha, onde podemos finalmente respirar." A menção à lua de mel trouxe de volta à mente de Gustavo a conversa interrompida. Na noite anterior, o que Helena queria lhe contar? Não tivera a oportunidade de perguntar durante o dia frenético que tiveram. Como se lesse seus pensamentos, Helena tocou levemente seu braço. "Sobre ontem, podemos conversar quando estivermos sozinhos no hotel?" Gustavo assentiu, curioso e um pouco apreensivo. Algo no tom de voz dela sugeria que o assunto era sério. Após a valsa, o corte do bolo e a tradicional chuva de arroz, o casal finalmente pôde deixar a festa. Uma limusine os aguardava para levá-los ao Palácio Tangará, o hotel de luxo, onde passariam a noite antes de seguirem para Fernando de Noronha na manhã seguinte. No carro, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Helena havia trocado o volumoso vestido de noiva por um modelo mais simples, e Gustavo observava seu perfil enquanto ela olhava pela janela, as luzes da cidade refletindo em seu rosto. "No que está pensando?" perguntou ele. Helena virou-se para encará-lo. "Em como tudo isso é estranho. Conhecemo-nos há anos, mas só começamos a realmente conversar há uma semana. E agora somos marido e mulher. É um começo incomum", concordou Gustavo. "Você se arrepende?" perguntou ela em um tom tão baixo que ele quase não ouviu. Gustavo pensou por um momento. "Não", respondeu com sinceridade. "Uma semana atrás, provavelmente diria algo diferente, mas agora não me arrependo." Um pequeno sorriso surgiu nos lábios de Helena. "Eu também não." No hotel, foram recebidos com champanhe e pétalas de rosas espalhadas pelo quarto. Assim que ficaram sozinhos, Helena pediu alguns minutos e dirigiu-se ao banheiro da suíte. Gustavo aproveitou para se livrar do paletó e dos sapatos, sentando-se na beira da cama king size, coberta por uma colcha de seda. Quando Helena retornou, havia trocado o vestido por um robe de cetim. Sentou-se ao lado dele, visivelmente nervosa. "O que queria me contar ontem?" perguntou Gustavo gentilmente. Helena respirou fundo como se reunisse coragem. "Lembra quando me perguntou por que escolhi escrever sob um pseudônimo?" "Sim, você disse que seus pais não apoiavam." "Isso é verdade, mas há mais." Ela fez uma pausa. "Cresci em um ambiente extremamente controlado. Meus pais, especialmente, meu pai sempre decidiram tudo na minha vida. Onde estudaria, quem seriam meus amigos, que carreira seguiria. A escrita foi minha forma de rebelião, o único espaço onde podia ser eu mesma." Gustavo assentiu, compreendendo perfeitamente aquela sensação. "Mas não é só isso que quero que saiba." Helena olhou diretamente em seus olhos. "Gustavo, eu nunca estive com ninguém antes." Levou alguns segundos para Gustavo entender o que ela queria dizer.
Você quer dizer? Sim. Helena baixou o olhar, suas bochechas corando levemente. Sou virgem. A revelação pegou Gustavo completamente de surpresa. Helena tinha 28 anos, era bem-sucedida, tinha viajado pelo mundo. A ideia de que nunca havia se relacionado intimamente com ninguém parecia quase inconcebível nos círculos em que viviam. Não porque seja religiosa ou tenha feito algum tipo de voto, continuou ela rapidamente. Foi mais uma combinação de circunstâncias. A vigilância constante dos meus pais, depois os estudos no exterior em escolas só para meninas, e quando voltei ao Brasil, bem, acho que desenvolvi um medo de intimidade. Intimidade significa vulnerabilidade, e sempre fui ensinada a nunca demonstrar fraqueza. Gustavo absorveu a informação em silêncio. Aquela confissão revelava muito mais sobre Helena do que o simples fato em si. Mostrava uma mulher que, apesar de todas as aparências de perfeição e controle, carregava inseguranças e medos profundamente humanos. Por que está me contando isso agora? Perguntou ele suavemente. Porque não queria que você descobrisse no momento e porque quero começar nosso casamento com honestidade. Ela hesitou. Estou nervosa, Gustavo. Não sei como ser esposa, não sei como... Gustavo pegou sua mão, interrompendo-a. Helena, não precisamos fazer nada esta noite, ou qualquer noite, até que você se sinta completamente confortável. Os olhos dela se arregalaram em surpresa. Mas o casamento... É nosso casamento, disse ele com firmeza. Não dos nossos pais, não das revistas, não dos acionistas. Nosso. E podemos definir nossas próprias regras. As palavras saíram espontaneamente, mas ao pronunciá-las, Gustavo percebeu que acreditava nelas. Pela primeira vez, desde que o arranjo matrimonial fora anunciado, sentiu que tinha algum controle sobre seu próprio destino. Helena o olhou com uma mistura de alívio e gratidão. Obrigada, murmurou ela. Não esperava que eu fosse compreensivo, completou Gustavo com um sorriso leve. Confesso que também estou surpreso comigo mesmo. Eles riram juntos e a tensão no ar diminuiu visivelmente. Helena propôs que abrissem a garrafa de champanhe que os aguardava em um balde de prata. Sentados no sofá da suíte luxuosa, conversaram por horas, compartilhando histórias de infância, sonhos abandonados e pequenas rebeldias contra as expectativas de suas famílias. Era quase amanhecer quando finalmente se deitaram lado a lado na enorme cama, sem se tocarem, mas de alguma forma mais próximos do que jamais haviam estado. Sabe o que é estranho? Comentou Helena, já de olhos fechados. Pela primeira vez, sinto que posso ser eu mesma com alguém. Gustavo sorriu na penumbra. Também sinto o mesmo. Acordaram poucas horas depois com uma batida na porta. O café da manhã sendo servido, seguido por uma ligação do concierge informando que o helicóptero para o aeroporto estaria pronto. Em 1 hora. A lua de mel em Fernando de Noronha transcorreu em um ritmo surpreendentemente agradável. Longe dos olhares de suas famílias e da imprensa, Gustavo e Helena descobriram um conforto na companhia um do outro que nenhum dos dois esperava. Caminhavam pelas praias desertas, conversavam por horas durante jantares à luz de velas e, à noite, dormiam em camas separadas no bangalô de luxo, respeitando o espaço que Helena precisava. Em sua última noite na ilha, sentados na varanda, observando o mar sob o luar, Helena apoiou a cabeça no ombro de Gustavo, um gesto simples que simbolizava a confiança que crescia entre eles. Como será quando voltarmos? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro para não perturbar a paz do momento. Gustavo sabia exatamente o que ela queria dizer. Em São Paulo, estariam novamente sob o escrutínio de suas famílias, das obrigações sociais e empresariais, das expectativas de todos sobre o que um casamento entre os Monteiro e os Vasconcelos deveria ser. Será diferente, respondeu ele honestamente. Mas podemos criar nosso próprio espaço, nosso próprio mundo dentro daquele mundo. Helena ergueu o rosto para olhá-lo. Promete? Prometo, disse Gustavo, surpreendendo-se com a firmeza de sua própria voz. Naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, algo havia mudado entre eles. O que começara como uma aliança de conveniência estava lentamente transformando-se em algo mais autêntico,
Uma parceria baseada em compreensão mútua e respeito. 2. Semanas após retornarem de Fernando de Noronha, Gustavo e Helena começavam a estabelecer uma rotina como casal. Haviam se mudado para uma cobertura duplex nos Jardins, escolhida por Arnaldo Monteiro, mas que ambos estavam tornando, aos poucos, verdadeiramente sua. Helena criara um pequeno escritório em um dos cômodos, onde passava algumas horas por dia trabalhando em seu novo romance, enquanto Gustavo dedicava-se à gestão dos negócios, agora ampliados pela fusão com as empresas dos Vasconcelos. Na sexta-feira, Carmen Vasconcelos telefonou para Helena, anunciando que organizaria um jantar de boas-vindas para o casal em sua mansão no Jardim Europa. Nada muito formal, querida. Apenas alguns amigos próximos para celebrar seu retorno, garantiu ela. Helena sabia, porém, que na linguagem social de sua mãe, nada muito formal significava, no mínimo, 50 pessoas e um evento meticulosamente planejado. Sua mãe está animada, comentou Gustavo quando Helena desligou o telefone com um suspiro. Ela adora qualquer oportunidade para exibir o novo arranjo familiar, respondeu Helena, sentando-se ao lado dele no sofá da sala de estar. Mas confesso que preferia algo mais tranquilo. Ainda não tivemos tempo de respirar desde o casamento. Gustavo passou o braço pelos ombros dela, um gesto que se tornara natural nos últimos dias. Podemos ir por algumas horas e depois escapar discretamente. Helena sorriu, recostando-se contra ele. Gosto do seu plano de fuga. O jantar na mansão dos Vasconcelos estava mais movimentado do que o esperado. Além dos amigos próximos prometidos por Carmen, o evento contava com a presença de políticos influentes, empresários do círculo de Teodoro e celebridades que faziam questão de serem vistas nas festas da elite paulistana. Gustavo e Helena circulavam pelo salão principal, conversando com os convidados e posando para fotos ocasionais. Apesar do sorriso social que mantinha no rosto, Helena sentia-se desconfortável. Aquele mundo de aparências e conversas superficiais que antes aceitava como parte natural de sua vida, agora parecia-lhe cada vez mais artificial após os momentos de genuína intimidade que compartilhara com Gustavo. Preciso de um pouco de ar, sussurrou ela para o marido após uma conversa particularmente tediosa com um senador e sua esposa. Vou até o jardim de inverno. Gustavo assentiu, apertando levemente sua mão antes de soltá-la. Encontro você lá em alguns minutos. O jardim de inverno da mansão Vasconcelos era um espaço tranquilo, uma estufa elegante repleta de orquídeas, raras e plantas exóticas, iluminada suavemente por lanternas decorativas. Helena respirou fundo, sentindo a tensão em seus ombros diminuir enquanto se afastava do burburinho da festa. Lena? A voz masculina, chamando-a pelo apelido que não ouvia há anos, fez com que Helena se virasse abruptamente. Na entrada do Jardim de Inverno, um homem de aproximadamente 30 anos a observava com um sorriso hesitante. Vestia um terno bem cortado, mas tinha um ar despojado, com os cabelos escuros um pouco mais compridos do que seria considerado apropriado nos círculos formais dos Vasconcelos. Rafael? Exclamou ela, reconhecendo-o imediatamente. O que está fazendo aqui? Rafael Mendes se aproximou, os olhos verdes brilhando de alegria. Voltei ao Brasil há 2 semanas. Sua mãe me convidou para o jantar quando soube que eu estava em São Paulo. Helena não conseguiu conter um sorriso genuíno. Rafael havia sido seu melhor amigo durante a adolescência, antes que ele se mudasse para os Estados Unidos para estudar cinema. Haviam perdido contato gradualmente ao longo dos anos, mas as memórias dos momentos compartilhados permaneciam vívidas em sua mente. Quanto tempo? Deve fazer. O quê? 8 anos? 9, corrigiu ele, estudando seu rosto como se quisesse memorizar cada detalhe. Você não mudou nada, Lena. Você também não, respondeu ela, percebendo que era verdade. Rafael tinha o mesmo sorriso sincero, a mesma postura relaxada que sempre contrastara com a rigidez do ambiente em que ela crescera. Exceto pelo anel de casamento, observou ele, indicando com um gesto a aliança no dedo dela. Parabéns. Vi as fotos nas revistas,
mas queria parabenizá-la pessoalmente. Obrigada, disse Helena, sentindo-se estranhamente constrangida. E você? O que tem feito todos esses anos? Rafael contou que havia se estabelecido em Los Angeles, onde dirigia documentários independentes. Seu trabalho mais recente, sobre comunidades indígenas na Amazônia, havia ganhado reconhecimento em festivais internacionais. Estou no Brasil para finalizar algumas filmagens, explicou ele. Ficarei por um mês, talvez mais. Enquanto conversavam, relembrando histórias da adolescência e atualizando-se sobre os anos perdidos, Helena sentiu uma nostalgia agridoce. Rafael representava uma época mais simples de sua vida, antes que as expectativas de seus pais se tornassem um peso tão grande sobre seus ombros. Sempre soube que você seria escritora, comentou Rafael quando ela mencionou seu livro publicado, sob pseudônimo. Lembro de ler seus contos escondidos durante as aulas de matemática. Helena riu, recordando como trocavam cadernos debaixo das carteiras, longe dos olhares vigilantes dos professores. Você sempre foi meu primeiro leitor. E sua maior fã, acrescentou ele com um sorriso caloroso. Foi nesse momento que Gustavo entrou no jardim de inverno. Helena notou imediatamente uma mudança sutil em sua expressão ao ver Rafael. Não exatamente ciúme, mas uma espécie de curiosidade cautelosa. Ah, Gustavo, disse ela, fazendo as apresentações. Este é Rafael Mendes, um amigo de infância. Rafael, meu marido, Gustavo Monteiro. Os dois homens apertaram as mãos, avaliando-se mutuamente com aquela peculiar atenção masculina. Parabéns pelo casamento, disse Rafael cordialmente. Helena merece toda a felicidade do mundo. Concordo plenamente, respondeu Gustavo, posicionando-se ao lado da esposa com uma naturalidade que surpreendeu Helena. A conversa continuou por alguns minutos com Rafael contando sobre seu trabalho em Los Angeles e Gustavo demonstrando um interesse genuíno em seus projetos cinematográficos. Helena observava a interação com uma estranha sensação de deslocamento, como se dois mundos completamente diferentes de sua vida estivessem colidindo. Quando Carmen apareceu, solicitando a presença do casal para uma foto com alguns convidados importantes, Rafael se despediu, prometendo manter contato durante sua estadia em São Paulo. Então, esse é o famoso Rafael, comentou Gustavo, enquanto caminhavam de volta ao salão principal. Helena olhou-o surpresa. Famoso? Seu nome apareceu nos agradecimentos do seu livro. Para Rime, que acreditou nas minhas histórias quando nem eu mesma acreditava, citou Gustavo de memória. Helena sentiu o rosto aquecer. Você tem boa memória. Quando algo me interessa, presto atenção aos detalhes, respondeu ele simplesmente. O restante da festa transcorreu sem incidentes, mas Helena não conseguia parar de pensar no reencontro com Rafael. Não era apenas a nostalgia que a perturbava, mas algo que ele dissera enquanto se despediam, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. Precisamos conversar em particular. É importante. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café na varanda, na cobertura, Gustavo mencionou que precisaria viajar a Brasília por 2 dias para reuniões com representantes do governo. Algum problema se eu não for com você? Perguntou Helena. Estou em uma parte crucial do meu romance e gostaria de aproveitar o fim de semana para escrever. Claro que não, respondeu ele. Na verdade, estava pensando em sugerir que você ficasse. Serão reuniões entediantes de negócios, nada que justifique interromper seu trabalho. Helena sorriu agradecida pela compreensão. Nos últimos dias, Gustavo demonstrara um respeito genuíno por sua escrita, chegando a ler os capítulos que ela completava e oferecendo feedback sincero. No domingo à tarde, com Gustavo ainda em Brasília, Helena recebeu uma mensagem de Rafael, convidando-a para um café. Após um momento de hesitação, ela aceitou. Havia algo no tom de urgência de suas palavras na festa que despertara sua curiosidade. Encontraram-se em uma cafeteria discreta no bairro de Pinheiros, longe dos lugares frequentados pela elite paulistana, onde poderiam ser reconhecidos. Rafael já esperava em uma mesa nos fundos 2 xícaras de café à sua frente. Lembrei que você prefere cappuccino,
disse ele quando ela se sentou. Ainda lembro, sorriu Helena, tocada pelo gesto. Então, o que era tão importante que precisávamos? Conversar em particular? Rafael hesitou, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. É sobre sua avó materna, Cecília. Helena franziu o senho, confusa. Sua avó Cecília havia falecido há mais de 15 anos, quando ela ainda era uma adolescente. O que tem ela? Você sabia que ela deixou um testamento separado? Um que seus pais nunca mencionaram? Do que está falando, Rafael? Encontrei por acaso. Estava pesquisando sobre famílias tradicionais paulistanas para um documentário e me deparei com registros públicos de um processo judicial arquivado. Ele retirou uma pasta da mochila e a deslizou pela mesa. Sua avó deixou uma fortuna considerável especificamente para você, Helena. Uma fortuna que seus pais mantiveram em segredo todos esses anos. Com as mãos trêmulas, Helena abriu a pasta e começou a ler os documentos. De acordo com os papéis, Cecília Vasconcelos, sua avó materna, havia deixado para a neta uma herança separada do patrimônio familiar, propriedades no interior de São Paulo, ações em empresas internacionais e uma conta bancária na Suíça, que, segundo as estimativas mais conservadoras, valiam centenas de milhões de reais. Isso não pode ser verdade, murmurou Helena, sentindo o coração acelerar. Meus pais teriam me contado. Teriam mesmo? Questionou Rafael gentilmente. Lena, você sempre me disse como seus pais controlavam cada aspecto da sua vida. Uma herança desse tamanho teria dado a você independência financeira total. Eles perderiam o controle. Helena continuou lendo, chegando a um documento judicial que mostrava como Teodoro e Carmen haviam assumido a administração dos bens como guardiões, até que Helena completasse 30 anos, idade que alcançaria, em menos de 6 meses. Por que está me mostrando isso agora, né? Perguntou ela, sentindo-se simultaneamente grata e perturbada. Porque você merece saber a verdade antes que o prazo expire. E por quê? Rafael fez uma pausa, olhando-a intensamente. Porque me preocupo com você, Helena. Sempre me preocupei. Helena deixou a cafeteria com a mente em turbilhão. A pasta com os documentos pesava em sua bolsa como chumbo, mas o peso em seu coração era ainda maior. Durante toda a vida, acreditara que sua dependência financeira dos pais era uma condição natural, parte do acordo tácito de pertencer à família Vasconcelos. Descobrir que possuía uma fortuna própria, deliberadamente escondida por aqueles em quem mais confiava, abalava as fundações de sua realidade. Caminhando distraidamente pelas ruas de Pinheiros, Helena mal notava o caminho que percorria. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, junto com as implicações daquela revelação. Se tudo fosse verdade, e os documentos pareciam autênticos, em poucos meses ela se tornaria uma mulher independentemente rica. Não precisaria mais da aprovação dos pais para suas decisões, poderia dedicar-se integralmente à escrita, sem preocupações financeiras. Poderia... O pensamento foi interrompido quando Helena percebeu que não sabia exatamente onde estava. Absorta em suas reflexões, havia se afastado das ruas mais movimentadas e agora se encontrava em uma área menos familiar do bairro. Consultou o celular para orientar-se e decidiu chamar um motorista de aplicativo para levá-la para casa. Enquanto esperava na esquina, notou que o céu escurecia rapidamente, uma daquelas tempestades de verão que se formam subitamente em São Paulo. As primeiras gotas pesadas começaram a cair quando um carro parou ao seu lado. Não era o motorista que esperava, mas um Porsche preto que reconheceu imediatamente. O vidro desceu, revelando o rosto preocupado de Gustavo. Helena, o que está fazendo aqui no meio da chuva? Surpresa, Helena aproximou-se do veículo. Gustavo, pensei que você só voltaria de Brasília à noite. A última reunião foi cancelada, então peguei um voo mais cedo, explicou ele, destravando a porta do passageiro. Entre, está começando a chover forte. Helena hesitou por um instante, a pasta com os documentos pesando em sua mão. Havia planejado analisar tudo com calma, antes de decidir como abordar o assunto com Gustavo.
Mas agora, confrontada com sua presença inesperada, sentiu-se estranhamente aliviada. Talvez precisasse mesmo de alguém com quem compartilhar aquela descoberta desconcertante. Uma vez dentro do carro, Gustavo observou-a com atenção. Você está pálida. Aconteceu alguma coisa? A chuva intensificou-se, transformando-se em uma cortina d'água que isolava o veículo do mundo exterior. Naquele pequeno espaço protegido, Helena sentiu uma repentina vontade de abrir-se completamente. Encontrei-me com Rafael hoje, começou ela, observando atentamente a reação do marido. Gustavo manteve a expressão neutra, apenas um leve arquear de sobrancelhas traindo sua surpresa. Seu amigo da festa. Sim, ele me mostrou algo que me deixou bastante abalada. Helena abriu a pasta e entregou os documentos a Gustavo. Aparentemente, minha avó Cecília me deixou uma herança significativa que meus pais mantiveram em segredo todos esses anos. Enquanto Gustavo examinava os papéis com atenção profissional, a chuva tornava-se cada vez mais forte, transformando as ruas em pequenos riachos. O barulho da água no teto do carro criava uma espécie de isolamento acústico, como se estivessem em um mundo à parte. Isso parece legítimo, disse ele finalmente devolvendo os documentos. Sua avó realmente deixou uma fortuna considerável para você, com a condição de que só teria acesso ao completar 30 anos. Ou ao se casar, acrescentou Helena, indicando uma cláusula específica que havia descoberto durante a leitura cuidadosa na cafeteria. Aparentemente, o casamento também me daria direito imediato à herança, independentemente da idade. Os olhos de Gustavo encontraram os dela, uma compreensão súbita passando entre eles. Isso explica por que seus pais estavam tão ansiosos com nosso casamento. E por que nunca me contaram sobre o testamento, completou Helena amargamente. Eles temiam que, se eu soubesse da herança antes de me casar com alguém de sua aprovação, poderia escapar do controle deles. Gustavo ficou em silêncio por um momento processando as implicações. O que pretende fazer com essa informação? A pergunta pegou Helena de surpresa. Esperava indignação, talvez até sugestões de ações legais imediatas contra seus pais. Em vez disso, Gustavo parecia genuinamente interessado em seus sentimentos e intenções. Ainda não sei, admitiu ela. Parte de mim quer confrontá-los, imediatamente exigir explicações. Outra parte está tão magoada que não sei se conseguiria olhar nos olhos deles agora. Entendo, disse Gustavo suavemente. É uma traição difícil de processar. Helena sentiu lágrimas inesperadas brotarem em seus olhos. Era exatamente isso, uma traição. Não apenas pela fortuna escondida, mas pelo que isso representava. Anos de manipulação, de controle disfarçado de proteção, de escolhas negadas. Gustavo estendeu a mão, tocando levemente seu rosto. Ei, está tudo bem, você não está sozinha nisso. Naquele momento, um barulho ensurdecedor interrompeu a conversa. O impacto de algo pesado contra o teto do carro, seguido pelo som de vidro estilhaçando. Helena gritou instintivamente, se encolhendo, enquanto Gustavo se movia com surpreendente rapidez, lançando-se sobre ela em um gesto protetor. Um galho de árvore, derrubado pela força da tempestade, havia caído sobre o Porsche, quebrando parte do para-brisa. Estilhaços de vidro espalharam-se pelo interior do veículo, e a chuva começou a entrar pela abertura. Você está ferida? Perguntou Gustavo, seu corpo ainda protegendo o dela, seu rosto a centímetros do seu. Não, estou bem, respondeu. Helena, o coração batendo descompassado no peito, não apenas pelo susto, mas pela proximidade súbita. E você? Gustavo moveu-se ligeiramente, revelando um corte em sua testa, onde um fragmento de vidro o havia atingido. Sangue escorria lentamente pelo lado de seu rosto. Gustavo, você está sangrando, exclamou Helena, instantaneamente esquecendo seus próprios problemas. Não é nada grave, assegurou ele, tentando minimizar a situação enquanto se sentava novamente no banco do motorista. Helena abriu a bolsa, procurando por lenços. Encontrando-os, pressionou gentilmente contra o corte na testa de Gustavo. Precisamos levar você a um hospital. Não será necessário. É apenas um corte superficial, insistiu ele,
mas permitiu que ela cuidasse do ferimento. A chuva continuava, entrando pela abertura no para-brisa, encharcando-os gradualmente. O carro com o galho ainda sobre o teto não poderia ser movido com segurança. Vou chamar ajuda, disse Gustavo, pegando o celular. Mas antes que pudesse fazer a ligação, o aparelho escorregou de sua mão, caindo em uma poça de água que se formava no assoalho do carro. Helena não pôde conter uma risada nervosa diante da situação absurda. Parece que estamos presos aqui por enquanto. Gustavo olhou para ela, um sorriso surgindo lentamente em seus lábios apesar do sangue e da água da chuva em seu rosto. Não é exatamente como planejei nosso reencontro após a viagem. A tensão quebrou-se e ambos riram. Um riso genuíno e libertador que aliviava não apenas o estresse do momento, mas também o peso das revelações anteriores. Era estranho como naquela situação precária, com chuva entrando pelo para-brisa quebrado e um galho de árvore prendendo-os no local, Helena sentia-se estranhamente segura. "Seu celular ainda funciona?" perguntou Gustavo, indicando a bolsa dela. Helena verificou, mas seu aparelho também havia sido molhado e não ligava. "Parece que teremos que esperar a tempestade passar ou alguém nos encontrar." Gustavo assentiu, ajustando-se no banco para minimizar o contato com a água que entrava. O espaço limitado do carro esportivo significava que estavam inevitavelmente próximos, seus ombros se tocando. "Sabe", começou ele após um momento de silêncio, "quando vi aquele galho caindo, meu único pensamento foi proteger você. Nem pensei duas vezes." Helena olhou para ele, notando algo diferente em sua expressão. Uma vulnerabilidade que o sempre controlado Gustavo Monteiro raramente demonstrava. "Por quê?" perguntou ela. Suavemente. Gustavo pareceu surpreendido com a pergunta, como se a resposta fosse óbvia. "Porque você é importante para mim, Helena. Mais do que eu esperava que seria quando nos casamos." As palavras pairaram entre eles carregadas de significado. Não era uma declaração de amor, ainda não, mas era algo igualmente profundo. Um reconhecimento de que o que haviam construído nas últimas semanas ia além do acordo pragmático original. "Você também se tornou importante para mim, Gustavo", admitiu Helena, surpreendendo-se com a própria sinceridade. "Quando descobri sobre a herança hoje, meu primeiro pensamento foi como isso afetaria nosso relacionamento." "Afetaria como?" perguntou ele, genuinamente curioso. Helena hesitou, organizando os pensamentos. "Bem, tecnicamente, agora sou tão rica quanto você. Isso muda a dinâmica, não acha? Nosso casamento foi arranjado parcialmente com base na união de fortunas familiares, mas se tenho minha própria fortuna, você se pergunta se ainda há razão para continuarmos casados", completou Gustavo, compreendendo imediatamente. "Sim", admitiu ela, estudando sua reação. Gustavo tomou sua mão, seus dedos entrelaçando-se naturalmente. "Helena, independentemente do dinheiro do que seus pais ou os meus esperam, ou de como isso tudo começou, quero continuar descobrindo quem somos juntos." A sinceridade em sua voz era inegável, e Helena sentiu algo despertar dentro de si, não apenas afeto ou gratidão, mas algo mais profundo que ainda não ousava nomear. Movida por um impulso, inclinou-se e tocou seus lábios nos dele. Um beijo suave e hesitante que logo se transformou em algo mais intenso. Quando se separaram, ambos pareciam igualmente surpresos com a intensidade do momento. A chuva continuava caindo ao redor deles, mas agora parecia mais uma cortina protetora do que uma prisão. "Acho que quebrei minha própria regra", comentou Helena com um pequeno sorriso, referindo-se ao acordo tácito de espaço pessoal que haviam estabelecido desde a noite de núpcias. "Regras existem para serem quebradas ocasionalmente", respondeu Gustavo, seu polegar traçando delicadamente a linha do maxilar dela. O som de sirenes aproximando-se interrompeu o momento. Através da chuva, viram as luzes de uma viatura policial e um caminhão do Corpo de Bombeiros parando próximo ao Porsche danificado. "Parece que nosso resgate chegou", observou Gustavo, um toque de desapontamento em sua voz. Helena sorriu, apertando sua mão uma última vez antes que os socorristas chegassem.
Temos tempo, Gustavo, todo o tempo do mundo. Os bombeiros rapidamente removeram o galho e ajudaram-nos a sair do veículo. Um paramédico examinou o corte na testa de Gustavo, confirmando que não era grave, mas recomendando alguns pontos por precaução. Helena insistiu em acompanhá-lo ao hospital, permanecendo ao seu lado durante todo o procedimento. Quando finalmente chegaram em casa naquela noite, algo havia mudado entre eles. O acidente, tão repentino e inesperado, servira como um catalisador, acelerando uma aproximação que já vinha acontecendo gradualmente. E enquanto a pasta com os documentos da herança descansava sobre a mesa da sala, temporariamente esquecida, Helena percebia que havia descoberto algo potencialmente mais valioso do que qualquer fortuna: a possibilidade de um amor verdadeiro, nascendo das circunstâncias mais improváveis. Na manhã seguinte ao acidente, Helena acordou com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas. Pela primeira vez desde o casamento, encontrou-se nos braços de Gustavo, a cabeça dele repousando confortavelmente em seu ombro. Observou seu rosto relaxado no sono, o curativo discreto na testa onde os pontos haviam sido dados. Havia uma vulnerabilidade em suas feições que raramente se permitia mostrar quando acordado. O poderoso Gustavo Monteiro, sempre no controle, sempre vigilante. Com cuidado para não acordá-lo, Helena deslizou para fora da cama e dirigiu-se à cozinha. Preparou café, fresco, e cortou algumas frutas, organizando tudo em uma bandeja. Quando retornou ao quarto, Gustavo já estava sentado na cama, mexendo no celular. "Bom dia", disse ela, colocando a bandeja sobre o criado mudo. "Como está a cabeça?" Gustavo tocou levemente o curativo. "Um pouco dolorida, mas nada sério. Você não precisava se incomodar com o café da manhã." "Não foi incômodo", respondeu Helena, sentando-se na beira da cama. "Na verdade, foi agradável." Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles enquanto compartilhavam a refeição simples. Era domingo, e nenhum dos dois tinha compromissos agendados, uma raridade em suas vidas normalmente repletas de obrigações sociais e profissionais. "O que quer fazer hoje?" perguntou Gustavo, surpreendendo Helena com a pergunta despretensiosa. Nas semanas de casados, seus dias de folga haviam sido cuidadosamente programados com antecedência, geralmente incluindo visitas às famílias ou eventos sociais inevitáveis. "Não sei", admitiu ela, percebendo que fazia tempo desde que tivera um dia verdadeiramente livre para fazer o que quisesse. "Talvez possamos simplesmente ficar em casa, ler, conversar. Ou você poderia me mostrar mais do seu trabalho", sugeriu Gustavo. "Gostaria de ler o que está escrevendo atualmente." A sugestão pegou Helena de surpresa. Apesar de Gustavo ter demonstrado interesse por seu primeiro livro, ela ainda mantinha seu processo criativo em uma esfera muito privada, um hábito desenvolvido após anos escrevendo às escondidas, longe dos olhares críticos dos pais. "Você realmente quer ler?" perguntou ela, incapaz de esconder a insegurança em sua voz. "Claro", respondeu ele com sinceridade. "Seu primeiro livro me impressionou, Helena. Você tem um dom genuíno." Sentindo-se ao mesmo tempo nervosa e estranhamente emocionada, Helena levantou-se e foi até seu escritório, retornando com o laptop onde guardava os capítulos de seu novo romance. Acomodou-se ao lado de Gustavo na cama e, hesitante, abriu. "O arquivo é muito diferente do primeiro", advertiu ela. "Mais pessoal. Estou ansioso para conhecer mais dessa parte de você", disse Gustavo, acomodando-se para ler. Durante a hora seguinte, Helena observou com crescente ansiedade enquanto Gustavo lia atentamente as páginas de seu manuscrito em progresso. Era uma história sobre uma mulher dividida entre o mundo que lhe fora imposto e aquele que secretamente desejava. Uma narrativa que, percebeu agora, refletia muito de sua própria experiência. Quando Gustavo finalmente ergueu os olhos do Iantizo laptop, Helena conteve a respiração aguardando seu veredito. "É extraordinário", disse ele simplesmente, mas com tal convicção que Helena sentiu um calor se espalhar por seu peito. "A forma como você captura os conflitos internos da personagem, a linguagem que usa para descrever seu mundo interior, é realmente impressionante, Helena." "Você acha mesmo?" perguntou ela,
surpresa com o elogio específico e aparentemente genuíno. Tenho certeza. Na verdade, Gustavo hesitou como se considerasse cuidadosamente suas próximas palavras. Acho que você deveria publicar sob seu próprio nome desta vez. A sugestão fez com que Helena se endireitasse, instantaneamente defensiva. Não, posso. Meus pais... Seus pais não controlam mais sua vida, lembrou Gustavo gentilmente. E com a revelação sobre sua herança, em breve você terá independência financeira total deles. Helena mordeu o lábio, considerando a possibilidade. Publicar com seu nome verdadeiro sempre fora um sonho secreto. Ver Helena Vasconcelos, agora Helena Vasconcelos Monteiro, na capa de um livro, assumir publicamente sua identidade como escritora. Mas o pensamento ainda a aterrorizava. E, se for um fracasso, e se envergonhar as famílias? Gustavo pegou sua mão, seus dedos entrelaçando-se naturalmente aos dela. Primeiro, não será um fracasso. Seu talento é inegável. Segundo, mesmo que fosse, o que é altamente improvável, que importância teria? É sua vida, Helena. Sua voz, sua história para contar. Havia tal convicção em suas palavras que Helena sentiu algo se desmanchar dentro de si, uma barreira de medo e dúvida que carregara por tantos anos. Lágrimas inesperadas brotaram em seus olhos. Nunca pensei que você, entre todas as pessoas, me incentivaria a seguir um caminho que vai contra as expectativas das nossas famílias, confessou ela. Um sorriso irônico surgiu nos lábios de Gustavo. Eu também estou me surpreendendo comigo mesmo ultimamente. Parece que você está tendo uma influência perigosa sobre mim, Helena Vasconcelos Monteiro. O uso de seu nome completo, dito com aquele tom afetuoso, provocou um calafrio agradável em Helena. Impulsivamente, inclinou-se e beijou-o, um beijo que ele retribuiu com igual entusiasmo. Quando se separaram, Gustavo segurou seu rosto entre as mãos, olhando-a intensamente. Sabe o que acho que deveríamos fazer hoje, além de ler seu maravilhoso manuscrito? O quê? Perguntou ela, ainda um pouco atordoada pelo beijo. Acredito que, como seu editor não oficial e maior incentivador, deveria conhecer seu espaço criativo. Aquele café onde encontrou Rafael ontem é um lugar especial para você? Um lugar onde se sente inspirada? Helena sorriu, surpresa pela perceptividade dele. Na verdade, não. Escolhi aquele café justamente porque ninguém me conhece lá. Mas há um lugar onde realmente me sinto inspirada. Então é para lá que iremos hoje, decidiu Gustavo, levantando-se da cama com renovada energia. 2 horas depois, o motorista de Gustavo os deixava diante de um casarão antigo no bairro do Bexiga. O edifício histórico, com sua fachada, preservada do início do século XX, abrigava uma pequena livraria independente especializada em literatura nacional. Um sino tilintou suavemente quando entraram, e o cheiro reconfortante de livros antigos e café fresco envolveu-os imediatamente. Venho aqui desde a adolescência, explicou Helena enquanto guiava Gustavo pelos corredores estreitos, formados por estantes altas. Descobri por acaso quando fugi de uma aula de etiqueta. Tornei-me amiga do dono, Sr. Menezes, que me deixava passar horas lendo nos cantos mais escondidos, sem me incomodar. Como se convocado por suas palavras, um senhor de cabelos brancos e óculos de armação grossa apareceu de trás de uma estante. Seu rosto iluminou-se ao reconhecer. Helena! Menina, quanto tempo! Já exclamou ele, abrindo os braços para um abraço caloroso que Helena retribuiu com genuíno afeto. Senhor Menezes, este é meu marido, Gustavo, apresentou ela. Gustavo, este é Antônio Menezes, o guardião dos meus segredos literários juvenis. E, de alguns nem tão juvenis assim, acrescentou o velho livreiro com um piscar de olho cúmplice. Foi aqui que ela escondeu os manuscritos do primeiro romance, sabia? Guardava-os naquela gaveta ali. Apontou para um móvel antigo no canto da loja. Vinha todas as manhãs de sábado trabalhar neles antes que seus pais acordassem. Gustavo olhou para Helena com renovada admiração. Não sabia que você era tão determinada. Há muitas coisas sobre mim que você ainda não sabe, respondeu ela.
um brilho de desafio em seus olhos que Gustavo achou inesperadamente atraente. O Sr. Menezes, percebendo a troca de olhares entre o casal, sorriu conhecedoramente. Seu cantinho ainda está lá em cima, Helena. A poltrona verde continua no mesmo lugar esperando por você. Helena guiou Gustavo até uma escada estreita nos fundos da loja que levava a um mezanino aconchegante. Uma antiga poltrona de veludo verde desbotado estava posicionada junto a uma janela, que oferecia uma vista encantadora do pátio interno, onde uma jabuticabeira centenária espalhava seus galhos. Este é meu refúgio, disse ela, passando a mão pelo tecido gasto da poltrona. Aqui sempre fui apenas Helena, não a herdeira dos Vasconcelos, não a filha que precisa corresponder às expectativas. Apenas eu, com minhas histórias e sonhos. Gustavo absorveu o ambiente, notando os detalhes que tornavam o espaço especial. As prateleiras com obras de autores brasileiros cuidadosamente selecionadas, a pequena mesa de madeira ao lado da poltrona com marcas de xícaras de café, o travesseiro gasto que claramente havia apoiado as costas de Helena durante inúmeras horas de leitura e escrita. É perfeito, declarou ele sinceramente. Consigo imaginá-la aqui, perdida em seus próprios mundos. Helena sentou-se na poltrona, instantaneamente relaxando na posição familiar. Sabe o que mais gosto aqui? O silêncio. Não um silêncio morto, mas um silêncio vivo, cheio de histórias, sussurrando das páginas ao redor. Gustavo puxou um banquinho próximo e sentou-se diante dela. Conte-me mais sobre seu novo livro. Qual é a história que está tentando contar? Durante as horas seguintes, Helena compartilhou não apenas os detalhes de seu romance em progresso, mas também suas inspirações, seus medos como escritora, as dificuldades de encontrar sua voz autêntica depois de anos de autocensura. Gustavo ouvia atentamente, fazendo perguntas perspicazes que demonstravam um interesse genuíno, não apenas em apoiá-la, mas em realmente compreender seu processo criativo. Sabe o que seria perfeito para o desenvolvimento do seu personagem principal? Sugeriu ele em determinado momento. Uma viagem a Paraty, a atmosfera da cidade colonial, o festival literário anual, poderia oferecer um cenário interessante para o momento de autodescoberta dela. Helena olhou-o com surpresa. Isso é uma ideia brilhante, na verdade. A protagonista poderia participar de uma oficina literária lá, enfrentar suas inseguranças. Poderíamos ir juntos, propôs Gustavo impulsivamente. Passar uma semana lá, você escrevendo, eu poderia trabalhar remotamente e explorar a cidade nos intervalos. Você faria isso? Tiraria uma semana do trabalho só para me acompanhar em uma viagem de escrita? A incredulidade na voz de Helena fez com que Gustavo percebesse como ela estava habituada a ter seus interesses criativos tratados como secundários, como passatempos inconvenientes a serem tolerados, não celebrados. Helena, disse ele seriamente, inclinando-se para tomar suas mãos, seu talento não é um hobby. É parte de quem você é. E se é importante para você, então é importante para mim. As palavras, tão simples e diretas, provocaram um nó na garganta de Helena. Pela primeira vez, alguém validava sua paixão pela escrita não como uma distração tolerável, mas como uma vocação legítima, uma parte essencial de sua identidade. Obrigada, sussurrou ela, incapaz de elaborar mais naquele momento. Mas Gustavo pareceu compreender tudo o que estava implícito naquela única palavra. Ao entardecer, deixaram a livraria com a promessa de retornar logo. Helena carregava uma sacola com alguns livros que Gustavo insistira em comprar para ela, obras de autoras brasileiras contemporâneas que o Sr. Menezes recomendara para inspiração. Um dia incrível, comentou Gustavo enquanto caminhavam de mãos dadas pela calçada, aguardando o motorista. Obrigado por compartilhar esse lugar especial comigo. Helena apertou sua mão, um gesto simples que agora carregava um significado muito mais profundo. Obrigada por querer conhecê-lo. Naquela noite, depois de um jantar tranquilo em casa, Helena encontrou sobre sua mesa de trabalho um envelope que não estava lá antes. Dentro, havia uma carta escrita à mão por Gustavo.
Helena, hoje compreendi algo fundamental sobre você. Sua escrita não é apenas o que você faz, é quem você é. Prometo fazer tudo ao meu alcance para proteger e nutrir essa parte essencial de você, mesmo quando isso significar ir contra as expectativas das nossas famílias ou da sociedade. Reservei uma casa em Paraty para a próxima semana. É um lugar tranquilo, com vista para o mar e uma varanda perfeita para escrever. Iremos apenas nós dois, sem motoristas, sem assistentes, sem obrigações sociais. Apenas você, eu, suas histórias e o tempo necessário para deixá-las florescer. Admiração, Gustavo. Helena leu a carta 3 vezes, cada palavra reverberando profundamente em seu coração. Quando finalmente adormeceu naquela noite, nos braços de Gustavo, seus sonhos foram povoados não por dúvidas ou inseguranças, mas por possibilidades. Possibilidades de uma vida onde amor e realização pessoal não eram mutuamente exclusivos, onde seu talento era celebrado em vez de escondido, onde podia ser verdadeiramente e completamente ela mesma. A semana em Paraty transformou-se em um ponto de virada na relação entre Helena e Gustavo. Longe das pressões de São Paulo, das expectativas de suas famílias e das obrigações sociais, descobriram uma liberdade que nenhum dos dois havia experimentado antes. Helena dedicava as manhãs à escrita, instalada na varanda da casa alugada, com vista para o mar, enquanto Gustavo alternava entre trabalho remoto e explorações pela cidade histórica, retornando frequentemente com algum achado especial, um livro raro de uma livraria local, uma fruta exótica do mercado ou simplesmente uma história interessante sobre os moradores. Nas tardes, caminhavam juntos pelas ruas de pedra, conversando sobre tudo e nada, descobrindo cantos escondidos da cidade colonial e, mais importante, descobrindo um ao outro. À noite, compartilhavam jantares em pequenos restaurantes à beira-mar, onde ninguém os reconhecia como os herdeiros das famílias Vasconcelos e Monteiro, tratando-os simplesmente como mais um casal apaixonado desfrutando das férias. Porque era isso que estavam se tornando. Um casal genuinamente apaixonado. O sentimento que havia começado a brotar entre eles desde o acidente na tempestade floresceu completamente durante aqueles dias de convivência íntima e descomplicada. O casamento que começara como uma transação de negócios estava se transformando em uma união verdadeira, baseada em respeito mútuo, admiração e um afeto cada vez mais profundo. No último dia em Paraty, sentados na areia da praia do Pontal, ao pôr do sol, Gustavo finalmente fez a pergunta que vinha guardando. O que planeja fazer sobre a herança de sua avó? Helena observou as ondas suaves por um momento antes de responder. Vou reivindicá-la, claro. É meu direito e, mais do que isso, foi a vontade da minha avó. Fez uma pausa, entrelaçando seus dedos nos dele. Mas não quero confrontar meus pais imediatamente. Quero um tempo para pensar em como abordar o assunto. Gustavo assentiu, compreensivo. Qualquer que seja sua decisão, estarei ao seu lado. Obrigada, sorriu Helena. Sabe, estive pensando, parte do dinheiro gostaria de usar para algo significativo, algo que faria minha avó Cecília orgulhosa. Que tipo de coisa? Um projeto social, algo relacionado à educação ou literatura? Helena hesitou, então continuou com crescente entusiasmo. Talvez uma fundação que oferecesse oficinas de escrita criativa para jovens de comunidades carentes, ou bolsas de estudo para escritores promissores que não têm meios de se dedicar integralmente à arte. O rosto de Gustavo iluminou-se. É uma ideia maravilhosa, Helena. De fato, acredito que seu pai mencionou que sua avó era professora antes de se casar, não é? Sim, exclamou Helena, surpresa por ele se lembrar desse detalhe. Ela dava aulas de literatura no interior antes de conhecer meu avô. Sempre me contava como sentia falta da sala de aula. Seus olhos brilharam com a realização. É perfeito, não é? Uma forma de honrar o legado dela. Perfeito, concordou Gustavo, puxando-a para mais perto. E conheço algumas pessoas que poderiam ajudar a estruturar juridicamente a fundação, garantindo que seja administrada
exatamente como você deseja. Helena apoiou a cabeça no ombro dele, sentindo uma onda de gratidão por ter ao seu lado alguém que não apenas apoiava seus sonhos, mas ajudava ativamente a concretizá-los. Na manhã seguinte, retornaram a São Paulo. A realidade os aguardava. E-mails acumulados, ligações de negócios pendentes, mensagens insistentes de Carmen perguntando por que Helena não respondia às suas chamadas. Mas algo havia mudado fundamentalmente. A bolha de felicidade que criaram em Paraty não se estourou ao voltarem à cidade. Em vez disso, trouxeram-na consigo, uma proteção invisível contra as pressões do mundo exterior. 3 dias após o retorno durante o café da manhã, Gustavo fez uma sugestão inesperada. O que acha de visitarmos o Instituto Luz hoje à tarde? Tenho uma reunião com a diretora às 2 para discutir uma possível doação do Grupo Monteiro. E pensei que você poderia gostar de conhecer o lugar. O orfanato em Santana? Perguntou Helena, vagamente familiarizada com a instituição, que ocasionalmente aparecia em eventos beneficentes. Sim, na verdade não é mais chamado de orfanato, mas de abrigo institucional. Eles fazem um trabalho incrível com crianças em situação de vulnerabilidade. Helena concordou curiosa. Nunca havia visitado um abrigo infantil antes, e a ideia de conhecer o trabalho social que Gustavo apoiava a interessava. O Instituto. Luz ocupava uma antiga mansão reformada no bairro de Santana, cercada por um jardim bem cuidado, onde algumas crianças brincavam quando chegaram. Foram recebidos por Dona Jurema, a diretora, uma senhora negra de cerca de 60 anos, com um sorriso caloroso e olhos perspicazes que pareciam enxergar além das aparências. Senhor Monteiro, que prazer revê-lo, cumprimentou ela, apertando a mão de Gustavo com firmeza. E esta deve ser sua esposa. Bem-vinda, senhora Monteiro. Por favor, me chame de Helena, insistiu ela, imediatamente cativada pela energia acolhedora da mulher. Dona Jurema os conduziu por um tour pelas instalações, explicando o trabalho realizado ali. O Instituto abrigava atualmente 28 crianças de diferentes idades, oferecendo não apenas cuidados básicos, mas também apoio educacional, psicológico e atividades culturais. Nossa filosofia é criar um ambiente o mais familiar possível, explicou a diretora enquanto caminhavam por uma sala de estudos, onde adolescentes faziam lição de casa sob a supervisão de uma educadora. Cada criança tem seu ritmo, sua história, suas necessidades específicas. Tentamos respeitar essa individualidade. Helena observava tudo com crescente admiração. As instalações eram simples, mas impecavelmente limpas e organizadas, decoradas com trabalhos artísticos das próprias crianças. Mais impressionante ainda era a atmosfera. Apesar das histórias difíceis que certamente habitavam aquele lugar, havia uma sensação palpável de segurança e acolhimento. Enquanto Gustavo e Dona Jurema discutiam detalhes sobre a doação, planejada em um canto da biblioteca, Helena notou uma menina de aproximadamente 8 anos, sentada sozinha em uma mesa, absorta em um livro. Aproximou-se silenciosamente, curiosa sobre o que a criança lia com tanta concentração. "É um bom livro?" perguntou gentilmente. A menina ergueu o rosto, revelando olhos escuros inteligentes e um sorriso tímido. "É o melhor", respondeu ela. "É sobre uma menina que descobre que pode falar com animais." "Parece fascinante", comentou Helena, sentando-se na cadeira ao lado. "Meu nome é Helena. Qual é o seu?" "Camila", respondeu a menina, fechando parcialmente o livro, mas mantendo o dedo como marcador de página, claramente ansiosa para retornar à leitura. "Você gosta muito de ler, não é, Camila?" O rosto da criança iluminou-se. "Sim, leio tudo o que posso. Quero ser escritora quando crescer." Helena sentiu algo apertar em seu peito. "Eu também sou escritora", confessou, como se compartilhasse um segredo precioso. Os olhos de Camila se arregalaram. "Verdade? Escreveu livros de verdade que foram publicados?" "Sim, um livro até agora, e estou escrevendo o segundo." "Uau!" exclamou Camila, completamente impressionada. "Sobre o que é?"
Helena passou os próximos 20 minutos conversando com a menina sobre histórias, personagens e o processo de escrita. Camila, apesar da pouca idade, fazia perguntas surpreendentemente perspicazes e compartilhava suas próprias ideias para histórias com um entusiasmo contagiante. "Tenho um caderno, onde escrevo minhas histórias", contou a menina. "Quer ver?" Sem esperar resposta, Camila correu para buscar seu tesouro, retornando minutos depois com um caderno escolar simples, mas cuidadosamente decorado com desenhos coloridos. Entregou-o a Helena com uma mistura de orgulho e timidez. Com cuidado reverente, Helena folheou as páginas, lendo trechos das histórias escritas em uma caligrafia infantil aplicada. Eram contos simples, mas cheios de imaginação e sensibilidade. Histórias sobre animais mágicos, crianças com superpoderes, aventuras em mundos distantes. Em cada palavra, Helena reconhecia algo familiar, aquela necessidade urgente de criar mundos alternativos, de escapar através da imaginação, de encontrar sentido através das histórias. "Isso é maravilhoso, Camila", disse sinceramente, devolvendo o caderno. "Você tem um verdadeiro talento." A menina corou de prazer. "Mesmo? Ninguém nunca me disse isso antes." "Bem, estou dizendo agora. E sou uma escritora profissional, lembra? Sei do que estou falando." Camila abraçou o caderno contra o peito, seu rosto radiante. Naquele momento, Gustavo aproximou-se, tendo concluído sua reunião com a diretora. "Vejo que você fez uma amiga", comentou ele com um sorriso caloroso. "Gustavo, esta é Camila", apresentou Helena. "Ela é uma escritora talentosíssima." "É mesmo?", respondeu ele, sentando-se e estendendo a mão formalmente para a menina. "Muito prazer em conhecer uma colega da minha esposa." Camila riu, encantada com o tratamento adulto. "O prazer é meu, senhor." "Camila me mostrou suas histórias", explicou Helena. "São realmente impressionantes para alguém da idade dela." "Talvez você pudesse dar algumas dicas para ela", sugeriu Gustavo, "como uma mentora." Os olhos de Camila se arregalaram com a possibilidade. "Você faria isso? Me ensinaria a escrever melhor?" Helena hesitou apenas por um segundo antes de responder. "Adoraria. Se a dona Jurema permitir, é claro." Como se convocada por seu nome, a diretora aproximou-se. "Permitir? O quê?" Helena explicou brevemente sobre o interesse de Camila pela escrita e seu desejo de orientá-la. "Seria maravilhoso", aprovou dona Jurema entusiasticamente. "Temos voluntários que vêm ensinar música, artes plásticas, até programação de computadores. Mas nunca tivemos alguém para orientar especificamente os interessados em literatura." "Na verdade", disse Helena, uma ideia formando-se rapidamente, "talvez eu pudesse fazer algo mais estruturado. Uma oficina semanal de escrita criativa, aberta a todas as crianças interessadas." O rosto de Camila iluminou-se ainda mais. Se é que isso era possível. "Seria incrível, Ana e Pedro também adoram escrever histórias." "Está decidido então", sorriu Helena, sentindo um entusiasmo que não experimentava havia muito tempo. No caminho de volta para casa, Helena permaneceu pensativa, olhando pela janela do carro, sem realmente ver a paisagem urbana que passava. "No que está pensando?", perguntou Gustavo, observando sua expressão distante. "Em Camila", respondeu Helena. "Em como seus olhos brilhavam quando falava sobre suas histórias. Em como ela se sentia valorizada simplesmente porque alguém levou a sério o que ela cria." Fez uma pausa. "Fiquei pensando em como teria sido diferente para mim se, quando criança, alguém tivesse me dito que meu talento era valioso, que meus sonhos mereciam ser perseguidos." Gustavo pegou sua mão, apertando-a suavemente. "Você pode ser essa pessoa para ela, para Camila e para outras crianças como ela." "Sim", concordou Helena, uma determinação crescendo dentro dela. "E não apenas com oficinas ocasionais. Gustavo, acho que encontrei exatamente o que quero fazer com parte da herança da minha avó." Nas semanas seguintes, enquanto Helena começava a oficina de escrita criativa no Instituto Luz, também trabalhou discretamente com os advogados indicados por Gustavo para estruturar sua fundação.
O projeto cresceu e tomou forma. Seria chamado Fundação Cecília Vasconcelos, em homenagem à sua avó, e teria como missão principal promover a educação literária e o desenvolvimento de jovens escritores de comunidades carentes. Helena descobriu uma paixão que não sabia possuir: a de ensinar, de compartilhar seu amor pela literatura, de ver os olhos de uma criança se iluminarem ao criar sua primeira metáfora bem-sucedida ou ao desenvolver um personagem complexo. Camila, em particular, floresceu sob sua orientação, revelando-se não apenas talentosa, mas também dedicada e ávida por aprender. Enquanto isso, sua relação com Gustavo continuava a aprofundar-se. O amor que nascera das circunstâncias mais improváveis crescia a cada dia, baseado não em arranjos familiares ou interesses financeiros, mas em admiração mútua, respeito e uma genuína parceria. Gustavo não apenas apoiava os projetos de Helena, mas participava ativamente, oferecendo ideias, recursos e, mais importante, seu tempo, acompanhando-a ocasionalmente ao instituto, conhecendo as crianças, lendo suas histórias. 2 meses após a descoberta da herança, Helena finalmente sentiu-se pronta para confrontar seus pais. Convidou Teodoro e Carmen para um jantar na cobertura que dividia com Gustavo, que insistiu em estar presente para apoiá-la. O jantar começou de forma tensa, com conversas superficiais sobre eventos sociais e negócios familiares. Carmen, como sempre, dominava a conversa com comentários sobre quem havia comparecido ao último baile beneficente e quais casamentos estavam sendo planejados na alta sociedade paulistana. Por falar em eventos, disse ela enquanto saboreava a sobremesa, precisamos começar a planejar a festa de aniversário de 30 anos de Helena. Será um marco importante, especialmente agora que está casada adequadamente. Helena trocou um olhar significativo com Gustavo antes de responder. Na verdade, mamãe, já tenho planos para meu aniversário. Será o lançamento oficial da Fundação Cecília Vasconcelos. Carmen pousou a colher confusa. Fundação o quê? Uma fundação educacional e cultural que estou estabelecendo em nome da vovó, explicou Helena calmamente, observando a expressão de seus pais. Financiada com a herança que ela me deixou. A herança sobre a qual vocês nunca me contaram. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Teodoro empalideceu visivelmente, enquanto Carmen abria e fechava a boca, incapaz de formular uma resposta imediata. Como... começou Teodoro finalmente. Como descobrir, completou Helena. Isso importa? O que importa é que vocês esconderam de mim durante anos algo que era legitimamente meu por direito. Foi para o seu próprio bem, defendeu-se Carmen, recuperando a compostura. Você era jovem, impressionável. Se soubesse sobre o dinheiro, poderia tomar decisões precipitadas, ser manipulada por pessoas interesseiras. Eu tinha 22 anos quando vovó faleceu, rebateu Helena, mantendo a voz controlada apesar da indignação que sentia. Era uma adulta formada, perfeitamente capaz de tomar minhas próprias decisões. Vocês não estavam me protegendo, estavam me controlando. Teodoro pigarreou, assumindo sua postura de patriarca. Helena, você não entende as complexidades de gerenciar uma fortuna desse porte. Tomamos as decisões que consideramos adequadas para preservar seu patrimônio. E, coincidentemente, essas decisões incluíam manter-me completamente dependente de vocês financeira e emocionalmente até que eu me casasse com alguém que aprovassem. Helena olhou para Gustavo, que permanecia silencioso, mas vigilante ao seu lado. Por sorte, acabei me casando com alguém que realmente me valoriza pelo que sou, não pelo que posso trazer para uma aliança empresarial. Carmen lançou um olhar irritado para Gustavo. Vejo que você já a colocou contra nós. Não coloque a culpa em meu marido, interveio Helena firmemente. Esta situação foi criada inteiramente por vocês. Gustavo tem sido apenas apoiador e honesto comigo, 2 qualidades que vocês claramente não priorizaram em nossa relação familiar. Um silêncio pesado instalou-se novamente. Finalmente, Teodoro falou, sua voz surpreendentemente menos autoritária. O que pretende fazer agora?
Como disse, estou estabelecendo uma fundação. Já iniciei o processo legal para assumir controle total dos bens deixados pela vovó, conforme determinado em seu testamento. Helena fez uma pausa. Não pretendo criar um escândalo público ou expor o que vocês fizeram. Prefiro seguir em frente. Mas quero deixar claro que, a partir de agora, tomarei minhas próprias decisões sobre minha vida e meu patrimônio. Carmen parecia prestes a protestar, mas Teodoro colocou uma mão sobre a dela, silenciando-a. Havia algo em seu olhar, não exatamente arrependimento, mas talvez um reconhecimento relutante de que a filha que haviam subestimado por tanto tempo finalmente havia assumido seu próprio poder. E quanto ao grupo Vasconcelos? Perguntou ele pragmaticamente. Ainda tem responsabilidades com os negócios da família. Cumprirei minhas obrigações como acionista, assegurou Helena. Mas meu foco principal será minha escrita e a fundação. E espero que, com o tempo, vocês possam respeitar minhas escolhas, mesmo que não as compreendam completamente. Após a saída de seus pais, Helena sentiu uma exaustão que era tanto física quanto emocional, mas também uma sensação de libertação que nunca experimentara. Antes, Gustavo a envolveu em seus braços, mantendo-a próxima sem palavras, apenas oferecendo o conforto de sua presença. Foi mais difícil do que imaginei, confessou ela finalmente. Você foi incrível, respondeu ele, beijando suavemente sua testa. Firme, clara, mas também compassiva. Não sei se eu teria conseguido ser tão equilibrado no seu lugar. Helena sorriu fracamente. Anos de repressão me ensinaram a controlar minhas emoções em público. Mas agora... Sua voz falhou, e as lágrimas que havia contido durante toda a confrontação finalmente vieram, não de tristeza ou raiva, mas de alívio. O alívio de finalmente libertar-se das expectativas sufocantes que haviam definido sua vida por tanto tempo. Na manhã seguinte, Helena acordou com uma sensação de leveza que não conhecia desde a infância. Ao lado dela, Gustavo ainda dormia profundamente. Observou seu rosto relaxado, traçando mentalmente as linhas que havia aprendido a amar, a curva determinada do maxilar, as pequenas rugas nos cantos dos olhos que apareciam quando sorria, a cicatriz quase imperceptível na testa, lembrança do acidente que os aproximara. Como a vida era imprevisível, pensou. Havia entrado naquele casamento esperando, na melhor das hipóteses, uma parceria cordial baseada em interesses mútuos. Em vez disso, encontrara um amor verdadeiro, um parceiro que a via completamente, com suas forças e fragilidades, e a amava não apesar de suas peculiaridades, mas por causa delas. Gustavo abriu os olhos, encontrando seu olhar. "Bom dia", murmurou ele sonolento. "Há quanto tempo está acordada?" "Alguns minutos", respondeu ela, inclinando-se para beijá-lo suavemente. Estava pensando em como a vida dá voltas estranhas. Concordou ele, puxando-a para mais perto. Voltas maravilhosamente estranhas. Mais tarde naquele dia, Helena recebeu uma ligação do Instituto Luz. Era Dona Jurema, convidando-a para um evento especial na semana seguinte. Uma pequena apresentação onde as crianças compartilhariam os projetos desenvolvidos nas oficinas culturais. "Camila está especialmente ansiosa para mostrar o livro que escreveu", informou a diretora. "Ela o dedicou a você, sabia?" Helena sentiu uma emoção inesperada diante daquela informação. "Estarei lá sem falta", prometeu. No dia do evento, Helena e Gustavo chegaram ao instituto com tempo de sobra. A pequena apresentação seria realizada no jardim, onde cadeiras haviam sido organizadas em semicírculo e uma mesa simples servia como palco improvisado. Camila correu até eles assim que os avistou, abraçando Helena com entusiasmo. "Você veio! Tenho algo para te mostrar." A menina arrastou Helena pela mão até uma mesa lateral, onde vários projetos estavam expostos: pinturas, esculturas de argila, partituras musicais escritas à mão. Entre eles, destacava-se um pequeno livro artesanal cuidadosamente encadernado, com capa de papelão decorada com desenhos coloridos. "Este é o meu livro", anunciou Camila orgulhosamente. "Tia Jurema me ajudou a encadernar.
mas eu escrevi tudo sozinha e fiz as ilustrações. Helena pegou o livro com reverência, abrindo-o para encontrar páginas preenchidas com a caligrafia aplicada de Camila e desenhos simples, mas expressivos. O título, escrito em letras grandes e decoradas na primeira página, dizia: A menina que encontrou sua voz. É sobre uma menina que não conseguia falar porque um feiticeiro malvado roubou sua voz, explicou Camila enquanto Helena folheava as páginas. Mas então ela descobre que pode se comunicar escrevendo histórias, e suas histórias ficam tão poderosas que acabam quebrando o feitiço. Helena sentiu um nó na garganta. A analogia era simples, mas profundamente tocante. É uma história linda, Camila. A menina sorriu, seus olhos brilhando de orgulho. Olhe a dedicatória, sussurrou conspiratoriamente. Na página após o título, Camila havia escrito em sua melhor caligrafia: Para Helena, que me ensinou que minhas histórias importam. As lágrimas que Helena havia contido escaparam finalmente. Abraçou a menina com força, incapaz de expressar em palavras o quanto aquele gesto simples significava para ela. Gustavo, que observava a cena a alguns passos de distância, aproximou-se e colocou uma mão gentil no ombro de Helena. Tudo bem? Perguntou suavemente. Helena assentiu, enxugando discretamente as lágrimas. Mais do que bem, respondeu, sua voz embargada de emoção. Acho que acabei de entender algo muito importante. Naquela noite, enquanto voltavam para casa após a apresentação, onde o livro de Camila recebera aplausos entusiasmados de todos os presentes, Helena compartilhou sua epifania com Gustavo. Sempre pensei que família era algo que nos era dado, um acidente de nascimento que definia quem éramos e o que deveríamos nos tornar. Mas hoje percebi que família é algo que também podemos escolher, algo que construímos através de conexões baseadas em respeito e afeto genuínos. Gustavo assentiu, compreendendo perfeitamente. É por isso que me senti mais em casa hoje, sentado naquelas cadeiras de plástico no jardim do instituto, do que em qualquer jantar formal na mansão dos meus pais. Exatamente, concordou Helena. E sabe o que mais percebi? Que talvez o verdadeiro propósito da herança da minha avó não fosse apenas me dar independência financeira, mas me permitir descobrir quem realmente sou e o que realmente valorizo na vida. E quem você é, Helena Vasconcelos Monteiro? Perguntou Gustavo com um sorriso carinhoso. Helena refletiu por um momento antes de responder. Sou uma escritora, uma mentora, uma mulher que finalmente encontrou sua própria voz. E, acrescentou, entrelaçando seus dedos nos dele, sou alguém que aprendeu que às vezes os melhores começos surgem dos arranjos mais improváveis. Gustavo trouxe a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente. Acho que ambos descobrimos isso. Quando chegaram em casa, uma surpresa aguardava Helena. Sobre a mesa da sala, havia um pacote embrulhado em papel simples. Dentro, encontrou uma primeira edição de Perto do Coração, Selvagem, de Clarice Lispector. Um tesouro literário raro e valioso. O cartão que acompanhava o livro, escrito na caligrafia elegante de Gustavo, dizia simplesmente: Para minha esposa, que me ensinou que o amor verdadeiro não se arranja, se descobre. Com todo meu coração, Gustavo. Helena abraçou o livro contra o peito, observando o homem que havia entrado em sua vida como parte de um acordo comercial e se tornara o centro de seu mundo. O casamento, que começara como uma obrigação, transformara-se na maior liberdade que já conhecera. A liberdade de ser autenticamente ela mesma, amada não apesar de suas particularidades, mas por causa delas. Obrigada, sussurrou, as palavras, carregando o peso de tudo que não precisava ser dito entre eles. Gustavo sorriu.